Boa noite, tudo bem? Bem-vindos novamente ao curso Bíblia do Texto para a Vida. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês e para a gente poder conversar um pouco mais, sobre a Bíblia, né? Sobre essa proposta que a gente está tentando passar. Eu acho que a gente tem caminhado, graças a Deus, né? Graças a vocês também com suas perguntas, com poder estar aqui também. A gente só faz um curso de poder estar junto. Então, quero agradecer todo mundo que tem acompanhado ao vivo, pós, né? Muito feliz, de verdade. É uma oportunidade para a gente poder aprender junto, caminhar junto e tentar discernir um pouco mais, né? A partir da palavra de Deus, para a gente poder caminhar. Então, sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho sobre sabedoria, a ânsia de viver e a necessidade de morrer. É um dos capítulos do livro do Carlos Mester, né? Deus onde estás? E aqui ele vai tratar de alguns livros sapienciais, né? Ele vai tratar Eclesiastes, Sabedoria, né? Eclesiastes, enfim. E a gente, na medida que a gente vai tentando se organizar, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou tocar aqui, tentei fazer uma síntese do capítulo, e aí a gente vai conversando um pouco, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Então, o primeiro tópico dele, ele vai falar sobre origem, natureza e sentido dos livros sapienciais. Distinção entre os livros sapienciais e os históricos. Qual é a diferença disso, né? Do que a gente está falando? Né? Qual tipo de literatura que a gente está tratando? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que ele tenta estabelecer uma distinção entre os livros sapienciais, e aí são aqueles que a gente conversou, Provérbios, Eclesiastes, Jó, e os históricos e os proféticos. Ele diz o seguinte: enquanto os livros históricos e proféticos transmitem uma mensagem dos líderes religiosos para o povo, buscando transformar a vida, os livros sapienciais emergem do próprio povo, refletindo suas experiências, questionamentos e busca por sentido. Essa diferença se reflete em suas abordagens, uma de cima para baixo e a outra de baixo para cima. Então, na medida que a gente for conversando aqui, a gente vai ver que ele vai estar falando um pouco sobre essa proposta, né? Da fala do povo e da fala dos reis ou dos líderes, e a gente vai conversar um pouco mais, a gente vai encaixar isso aí, tá? E o próximo tópico que ele trata é o seguinte, ele vai falar sobre sabedoria como filosofia de vida. E aí ele compara a filosofia bíblica a uma filosofia de vida, uma atitude prática diante da existência, compartilhada por diversas culturas no Antigo Oriente. O que ele está falando aqui? Ele vai enfatizar para a gente que, na sua origem, essa sabedoria tinha pouca ligação direta com a religião institucional. E aí ele vai comparar com a ciência moderna. Ele vai dizer, assim como a ciência moderna pode ser praticada por pessoas de diferentes crenças. O que ele está tentando dizer aqui para a gente é o seguinte, que isso não nasce no berço da religião, isso nasce no cotidiano da vida. Né? Então, se a gente fosse pensar hoje num termo talvez mais próximo para a gente poder pensar, seria a espiritualidade cotidiana mesmo. Né? Essa sabedoria, né? A sabedoria nasce dessa espiritualidade de vivência, né? Nessa nossa experiência, nessa nossa bagagem. E aí o que a gente aprende no dia a dia, né? Essa espiritualidade que está em tudo, né? Está no trabalho, está em casa, está sendo pai, está sendo filho, está sendo o cara que trabalha com o que ele estiver trabalhando. E essa sabedoria nasce dentro dessa coisa. E quando ele usa a ciência sobre o que a gente pode fazer a partir do que a gente faz, não tem necessariamente a ver com a nossa religião, tá bom? E o próximo tópico que ele vai tocar é o seguinte: ele vai falar sobre o processo da reflexão popular. É um pouco disso que a gente está falando, né? Um pouco da ideia desse pensamento cotidiano que a gente está fazendo já no chão da vida, onde a gente está. Ele vai falar o seguinte: ele descreve que o processo de formação da sabedoria como uma reflexão do povo sobre questões fundamentais da vida nasce das seguintes perguntas, né? Como viver bem, como ter sucesso, como se comportar. E essa busca por sabedoria se manifesta inicialmente em provérbios e ditados populares que condensam experiências e valores. Né? Então, isso nasce daquelas frases já prontas, né? Das nossas avós, ou das nossas mães, ou de pessoas que a gente conhece que usam, né? Alguns jargões. Eu penso muito sobre, acho que para todo mundo, né? Sobre o guarda-chuva, sobre a blusa de frio, sobre algumas falas às vezes se repetem, né? De geração em geração, e toda a família tem um pouco disso.
que nasce, a sabedoria nasce nesse contexto. Tem uma história com a minha sogra, né? Minha sogra já faleceu, a Dona Maria, e eu me lembro de uma vez estar lavando louça, ou lavando meu copo que eu bebi, enfim, e eu olhei para fora da janela da cozinha dela, eu consegui ver tudo cinza. E eu falei para ela assim, falei, Dona Maria, a senhora vai ter que tirar a roupa do varal, porque tá vindo uma chuva aí que, meu, se vier, né, se vier do jeito que está anunciando, e ela falou para mim assim, Anderson, a chuva não vem, a chuva quando vem desse morro, né, e aí ali era uma fazenda de alguém que ela conhecia o nome, e ela citou o nome para mim, não vem forte. O problema é quando ela vem do outro lado. Então, é interessante pensar nessa sabedoria cotidiana, ela sabia disso, né? E como é que ela aprendeu isso? Como é que foi que ela, né? E no fim a chuva chegou mesmo, né? Ela não veio tão forte quanto eu imaginei, ela passou rápida também. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, poxa vida, né? As pessoas estudam, estudam, estudam e às vezes não dão valor para aquele que já sabe, né? Simplesmente vai atrás, a ciência vai atrás de algumas coisas que já parecem reais e colocam dentro dessa prova, né? Eles conseguem repetir aquilo em um espaço controlado. E aí eles dizem é verdade. Até a próxima teoria, certo? Então, eu penso um pouco nisso, né? E penso também que os livros sapienciais são o cerne dele está falando exatamente sobre isso, sobre os nossos sábios, os nossos idosos, os nossos, aqueles que falam conosco já, ou que por vezes a gente esquece ou ignora, né? E aí eu penso em mim um pouco, como é que a gente tem, como é que a gente tem, como é que a gente tem feito essa transgeracionalidade, né? Como é que a gente tem feito essa transição entre os nossos pais e os nossos filhos, né? E como é que a gente, de vez em quando, a gente fica no caminho, sabe? E eu ouço muitas pessoas falarem, eu não queria dar trabalho, eu não quero dar trabalho, né? E isso é uma fala, ao meu ver, ruim, né? É uma fala que deixa o outro sem a possibilidade de mostrar a graça que foi tocada nele, entende? O fato de eu não poder cuidar de você, né? Aí pensando nos mais velhos, né? O fato de você não querer dar trabalho quer dizer que talvez você acredite que eu não dê conta, você vai ser um estorvo na minha vida. E não é possível, né, que você seja um estorvo na minha vida. Porque se eu pensar assim, eu sou um estorvo na vida de Deus, ou no tempo onde Deus escolheu ficar comigo, né? E isso não é verdade. Se a gente for pensar em Jesus, a caminhada dele, tudo que ele toca, ele transforma, ele muda. Então, a gente, não que a gente tenha que dar trabalho, é claro que eu acho que a gente tem que minimizar o trabalho do outro, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que isso também faz parte, né? Essa caminhada de cuidar do outro, quando a gente fala eu não quero dar trabalho, ao mesmo tempo eu também estou falando que eu não quero ter trabalho, entende? Eu não cuido do outro, eu não gostaria que ninguém cuidasse de mim numa situação, mas e se aparece essa situação? Isso não é uma coisa que a gente deseja, né? Mas é uma coisa que eu acho que sabe, não faz sentido a gente simplesmente não querer a casa do filho para que ele não tenha trabalho. Prefiro viver num abrigo, numa casa de idosos, entende? Sem cuidar dos meus netos, sem ver os meus netos cotidianamente. Não parece uma coisa comum, entende? Mas só para a gente pensar, tá? Só para a gente poder pensar nisso aí, nessa chave da sabedoria como esse ponto, né? Quem são os sábios dos nossos tempos? Quem são aqueles que sabem? Quem são aqueles que já viveram? Quem são aqueles que já olharam, já caminharam mais que nós, já têm olhado e já têm dito, como disse Salomão, né, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, enfim. Né? Quem é que pode estar dizendo isso? Né? Quem pode olhar para trás? E o quanto olhou para trás? O quanto tem de vaidade? E o quanto a gente tem se aconselhado com os nossos sábios, com os nossos idosos? Né? Então, penso um pouco nisso quando penso nos nossos livros sapienciais. E o Messer continua dizendo o seguinte: ele ilustra a sabedoria com exemplos de provérbios bíblicos, né? Aborda temas como alegria, prudência, pobreza, riqueza, preguiça e beleza. De novo, coisas cotidianas, né? Ele também menciona a variedade de assuntos tratados no livro do Eclesiastes, desde ética a relacionamentos até questões sociais e familiares. De novo, cotidiano. A gente está falando sobre a vida, né? Como é que a vida nos toca e a partir disso como é que a gente faz. E aqui ele faz uma observação a respeito da igreja, né? Que ele usa a palavra clero, né?
O autor faz uma crítica, uma observação crítica sobre a tendência do clero em negligenciar o estudo dos livros sapienciais. E aí ele diz assim: talvez por um preconceito de classe, preferindo os livros proféticos e históricos, escritos por figuras de maior status religiosos. Ele argumenta que isso prejudica a compreensão completa da revelação divina, que também se manifesta na sabedoria popular. De novo, eu acho que isso para nós é claro. Talvez se a gente parar para pensar um pouco, a gente conhece as histórias de Moisés, a gente conhece a história de Josué, a gente conhece a história de Salomão, de Davi, né? E como é que ela acontece, né? Gradativamente, né? Fato a fato, quase que uma fórmula histórica. A gente conhece os profetas Jeremias, que foi a nossa última aula, né? Isaías, Daniel, enfim, e isso parece que tem fatos ali que parece mais palpável. Nos livros sapienciais não. Eles estão de novo num cotidiano de um povo que caminha e faz a palavra, faz do caminho a sua palavra, né? Faz das dores a sua palavra, faz das coisas que parecem que não fazem sentido, é, não que não fazem sentido, né? Mas talvez faça sentido para aquele momento e não faça para outro momento, entende? Talvez ele está passando por um período que às vezes a gente se identifica e às vezes não. Entende? Ele está fazendo uma oração que às vezes a gente se identifica e às vezes não. Se a gente for pensar na história de Jó, exatamente. As coisas que acontecem com ele, às vezes a gente se identifica, às vezes a gente não se identifica. É, mas parece uma história contada, né? Na verdade, parece uma história que para nós não tem muito que aprender lá dentro, a não ser simplesmente essa história que é uma história para contar para os outros, uma história para a gente contar um para o outro quando a gente está num momento de dor, né? E às vezes a gente tem um pouco mais para aprender, né? Se a gente for pensar que dentro do livro de Jó a gente tem poesia, a gente tem outros tipos de escrito, a gente tem parte de alguns textos, a gente tem muito da lei ali, a gente tem muito de alguém que teme a Deus, a gente tem um pouco de liturgia, a gente tem muita coisa para aprender lá. Uma vez que a gente se debruçar para olhar, né? Por dentro, ou tentar achar o entre palavras ali, a gente vai estudar. É como a gente faz em todos os livros, né? Eles estão tão distantes da gente que a gente às vezes se sente, né, muito mais inteligente, muito mais diferente, enfim, né? O que ele está tentando dizer aqui para a gente é isso, é que a revelação divina também está nas manifestações da sabedoria popular. Isso para nós tem que ser claro, porque onde é que Deus não está, entende? Quando a gente vai para fazer alguma missão em algum lugar, eu gosto sempre de pensar que eu vou lá para revelar o Cristo que já está lá. Eu não saio daqui para levar essa verdade absoluta, eu vou lá para revelar. Porque eu tenho certeza que o amor já tocou lá, e tenho certeza que Deus está no meio deles. Portanto, eu vou lá para revelar a Deus. É nesse sentido que ele está tentando dizer que também, né, nos livros sapienciais, na sabedoria popular, também está Deus e é um lugar onde é negligenciado para a gente poder estudar. Beleza? E aí a gente vai entrar na parte 2 desse capítulo, que o tema dela, o nome, né? É Institucionalização da Sabedoria e Formação dos Livros Sapienciais. Aí é legal da gente pensar, né? Ele vai falar da transição da sabedoria. Ele descreve essa transição de um contexto familiar para um ambiente um pouco mais institucionalizado, ligado à corte e ao governo. A figura do rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, é associada a esse processo. Quando a sabedoria sai do povo, né, e vai para o rei, mas mesmo no rei, ela ainda é representada como uma sabedoria popular, porque, de novo, ele experienciando, né, e dividindo essa experiência conosco, né, de vivência. Não só de um rei, mas de uma pessoa também. E ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a sabedoria antes expressa em provérbios concisos passa a ser objeto de estudo e reflexão mais aprofundada, dando origem a tratados e investigações filosóficas. O autor traça um paralelo com o desenvolvimento da ciência política que surge do estudo sistematizado da prática política. O que ele está tentando dizer aqui? Que uma vez que Salomão, e aí eu tem um texto, né, que eu postei no grupo para a gente pensar que Salomão era tido como o pai, né, desse tipo de literatura e que na verdade não é, né? Os textos, por exemplo, Jó é muito mais antigo que Salomão e a gente vai e alguns salmos, né, também são anteriores, até alguns provérbios também, né, são anteriores a Salomão. E aí o que que a gente pensa a partir disso, né?
que ganhou um pouco mais de destaque, ganhou um pouco mais de brilho. As pessoas passam a se debruçar mais sobre esses livros, uma vez que foi um rei que escreveu. Mas, de novo, esse tipo de literatura é uma literatura do povo, né? Que nasce no berço do povo. Né? O fato de um rei estar fazendo esse tipo de literatura não muda isso, né? De novo, ele não é o único que escreve e talvez, eu acho que eu não sei se ele é o que tem mais escritos, mas eu acredito que não. Né? Se a gente pensar só em Jó, já tem bastante coisa aí para a gente pensar, né? Salmos. E ele vai falar um pouco sobre a evolução dos livros, né? Mestre apresenta uma visão geral da evolução da sabedoria dos diferentes livros sapienciais. Provérbio, uma coletânea de provérbios populares com prefácio e capítulos de 1 a 9, que reflete uma reflexão mais teórica sobre a sabedoria. Cântico dos Cânticos, uma compilação de cantos de amor populares interpretado por uma expressão do amor entre Deus e o povo. Eclesiástico, uma sistematização da sabedoria em tratados sobre diversos temas, ainda com foco na prática e na observação da vida. Eclesiastes, a expressão da crise da sabedoria, com o autor questionando o sentido da vida e a aparente futilidade de tudo. Jó, uma profunda reflexão sobre o sofrimento humano e a justiça de Deus em forma de drama. Sabedoria, o livro mais tardio que explora a origem divina da sabedoria e sofre uma influência da filosofia grega. Os livros Sabedoria e Eclesiástico aqui a gente vai encontrar nas Bíblias católicas, tá? Então é bem interessante a gente conhecer, a gente dar uma olhada também, né? E aí a gente vai entrar na parte 3 desse capítulo. A parte desse capítulo chama-se A Mensagem dos Livros Sapienciais. Foco na vida cotidiana. Esse é o nosso primeiro tópico dessa terceira parte do capítulo 8. Messer observa que os livros sapienciais, especialmente os mais antigos, se concentram na vida cotidiana e nos problemas práticos, com pouca menção direta a Deus. Isso pode gerar a pergunta sobre o propósito desses livros na Bíblia. E aí ele vai dizer o seguinte: o autor reconhece que a sabedoria bíblica compartilha semelhanças com a sabedoria do Egito, da Babilônia, como a gente já falou, levantando a questão da originalidade da revelação bíblica. Ele também argumenta que a sabedoria forma um contexto cultural, mental, em que a revelação divina se manifesta, assim como a mentalidade científica influencia a sociedade atual. A sabedoria moldou a forma como o povo bíblico compreendia o mundo. Foi exatamente o que a gente estava conversando um pouco atrás, sobre a ciência, tentar estabelecer a verdade a partir de um lugar onde ele já existe dentro da sabedoria humana, da sabedoria popular, entende? É, é estranho falar isso, mas quando a gente fala sobre a lei da gravidade, ela já existia antes dela ter nome, entende? Então é um pouco disso, essa sabedoria popular, tudo que sobe desce, entende? Ah, não, não, peraí. Vamos pensar, né? Sei lá, o pássaro quando alça voo demora, mas ele desce, entende? E o nome disso é lei da gravidade. Quem descobriu? Newton. Então, a partir disso, é o que ele fala, a partir disso era um jeito de enxergar o mundo. O mundo ele já tem as suas leis, e elas nem sempre são entendidas ou explicáveis, mas essa cultura, essa sabedoria popular, ela já existe, ela já está aí, entende? As pessoas que mentem normalmente não prestam para um tipo de serviço específico, né? E aí, por exemplo, todas as pessoas, como é que faz isso? Enfim, a gente vai estar pensando, né, sobre isso. E eu acho que é isso que você, quando ouvir isso, você vai trazer algumas coisas para pensar nisso aí, né? Essa cultura, essa sabedoria popular que a gente nem sempre, que a gente às vezes acaba valorizando no pós, né? Quando a ciência valida, aí a gente vai. Então é um pouco do que a gente pensa quando tem um diagnóstico ruim, e esse diagnóstico ruim nos leva para pensar no seguinte: daqui agora só Deus. E esse pensamento é ruim, porque ou Deus está no começo, ou Deus não está em lugar nenhum. Se a gente for pensar na fala de Nicodemos, aquilo que é carne, né, o que começa na carne termina na carne, o que começa no espírito termina no espírito. Então, se a gente pensar que a nossa vida deveria ser dentro da vontade de Deus,
dentro da vontade. Então, essa vontade de Deus por onde a gente caminha é o começo de onde a gente vai, entende? Então, a gente entrega tudo, a gente entrega as nossas coisas boas e entrega as coisas ruins. Né? E não estou falando que isso é fácil. A partir disso, a gente, tá, descobri, então isso é simples. Não, não é simples. Mas é assim que é, entende? É assim que a gente vai encarar um bilhete premiado e a gente vai encarar um câncer no cérebro, entende? Nem sempre com a mesma alegria, mas sempre com a mesma entrega. Entendeu? Ah, ganhou um carro novo. Pô, que bom. Glória a Deus. Poxa vida, esse carro bateu e eu tô com a perna aqui, não sei se vai ficar ou não. É Deus quem sabe. A alegria não é a mesma, mas a entrega é a mesma. É com Deus, isso não tem a ver comigo. Entende? No sentido de que a nossa vida é entregue toda vez. Entende? Então, é nesse sentido que a sabedoria popular vai trazer isso à memória para a gente poder abordar isso várias vezes e poder trazer isso novamente para a gente poder pensar. Né? Lendo Jó, lendo Provérbios, lendo Sabedoria, Eclesiastes, a gente tem que ter isso na nossa mente. Ele está tentando trazer à memória essa coisa, né? Essa coisa de que muitas coisas a gente já sabe, mas a gente não crê de verdade. Bom, e ele vai continuar descrevendo a sabedoria e ele vai que a sabedoria, ao reconhecer seus próprios limites na busca por propostas para os grandes problemas da vida, se abre para a revelação divina transmitida pelos profetas e pelos sacerdotes. É um pouco de entender de novo, quando a gente pensa na vontade de Deus como essência, né, do que tem acontecido. Eu gosto muito de uma fala do Paulo Júnior. Ele costuma dizer o seguinte: ele diz que a gente não sabe quanto poder foi usado no Gênesis, né, na construção do mundo. Né? A gente não sabe se foi 10% do poder de Deus, nem 20, nem 50, nem 30, nem... Enfim, a gente não tem essa informação. Mas a informação que a gente tem é que ele fez aquilo com toda a sua vontade. Né? Então ele vai dizer que a vontade de Deus foi soberana sobre aquele momento e a partir disso ele se move. Né? Então é nessa vontade de Deus que a gente caminha. É dentro desse contexto que a gente caminha. Entendendo isso, essas revelações divinas feitas a partir das falas e às vezes de pessoas que a gente não tem, como é que eu posso dizer isso? A gente às vezes não tem mais ouvido, né, para elas. Às vezes a gente não tem mais tempo para elas. Às vezes a gente não tem mais vontade de estar com elas, né? Às vezes até por dores que foram encaradas no passado. Mas são essas pessoas que têm essa bagagem para te falar como é que passou por aquela dor, como é que passou por aquele lugar, como é que aquilo foi feito, como é que ela caminhou naquele momento, entende? E às vezes é isso. A gente se negligencia, às vezes, e também negligencia os nossos filhos desses lugares, né? E, e aí eu acho que para nós hoje, né, num tempo tão rápido, né, num tempo tão dinâmico, num tempo onde a gente está na internet todos os dias, né, está nas redes sociais todos os dias, não nos sobra tempo para ser de verdade, às vezes, com as pessoas que precisam ser de verdade. Né? Então, é um pouco disso. Né? Essa é uma das minhas também das minhas dores, né? Me coloco nesse lugar também, que também estou na internet todo dia, estou nas redes sociais todos os dias e tenho menos tempo com pessoas de verdade do que com pessoas via WhatsApp, por exemplo. Né? E... Mas você vai continuar dizendo o seguinte: ele vai falar de Deus como origem e fim da sabedoria, de novo, no começo e no fim. Os sábios passam a ver Deus como a fonte e o objetivo último de toda a sabedoria, identificando a lei divina com os princípios que regem a vida. Essa compreensão se reflete em textos como o Salmo 119 e o prólogo do Evangelho de João, que relacionam a palavra criadora com a palavra salvadora. Eu gosto de pensar, quando a gente imagina que ele é o começo e o fim, e como é que a gente entende isso para nós de verdade? Né? Como é que a gente tem isso? Como é que a gente caminha nisso verdadeiramente? Será que você pensa nisso? Esse começo? E acho que aí tem uma coisa que é importante a gente pensar, que Deus está no começo e no fim, e que isso às vezes não nos impede de entrar numa roubada, como por exemplo numa sociedade onde não vai dar certo, né? Onde parece às vezes até que não vai dar certo, mas a coisa parece estar tá tão ajustada, sabe? Eu não conheço a pessoa, então a chance de dar certo já não é tanta.
mas parece que ele tem uma ideia boa, apesar de eu não ter muita experiência no que ele está fazendo, mas isso dá grana, entende? Poxa vida, então, senhor, eu não sei o que fazer aqui, né, cara? Parece que tá tudo errado, mas e aí Deus fala, meu, decide, cara. Vai lá, você tá vendo que tá tudo errado, mas você tá afim, decide, entrega. Decide. Decidiu? Vai fazer? Vai, entrega. Se der errado, volta e faz de novo. Faz do outro jeito. Agora, é importante a gente pensar que isso não é um microgerenciamento das nossas vidas, porque eu acredito no livre-arbítrio, né? Então, como é que eu imagino isso? Eu imagino que eu faço e entrego. Loira ou morena? Meu Deus, e agora? Vou casar com quem? Entende? Tô na dúvida. Ah, vou namorar essa ou não vou? Né? Ah, vou comer de baunilha ou de chocolate? Vou fazer, sabe? Não é um microgerenciamento. A blusa preta ou azul, né? Então, faço e entrego. Entende? Faço e entrego. Estou na dúvida se eu vou sair do meu trabalho, não, tenho uma outra proposta, enfim. Senhor, eu quero muito fazer, eu quero que o senhor me dê paz no que eu quero fazer, é claro, mas parece que eu sinto paz em qualquer um dos dois, mas eu estou tendendo. Faz e entrega. Faz e entrega. Senhor, tá difícil, tá ruim, tá doendo, né? Faça de mim esse cálice, né? Mas faça a sua vontade, entende? Faça a sua vontade. Qual a nossa decisão final? A gente decide e a partir dessa decisão a gente entrega. A entrega, a gente entrega e aí morte, morte de cruz. Amém, Senhor. Entende? Então, como é isso? Eu não sei, Senhor. Se possível, Senhor, afasta. Mas eu não sei. Morena ou loira? Senhor, eu vou na loira. Então vai na loira. Senhor, mas eu quero entregar para o Senhor esse relacionamento total. Ok. Então, deu errado. Meu, Senhor, estou com o senhor ainda, o senhor decide, estamos juntos, vamos seguir, boa, espero acertar na próxima, mas a minha vida é do senhor. Então eu quero que o senhor faça o melhor na minha vida e talvez eu não tenha visto alguma coisa, não é uma conta tão fechadinha, sabe? Não é uma conta tão redonda, mas quando ouço ele falar, né, a respeito de tanto do Salmo 19 quanto o começo de João lá, né? Ele era a palavra, né? Era o alfa e o ômega, enfim, essa coisa de Deus no começo e no fim me dá esse entendimento, né? Me dá esse start pensando no que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer. Existe essa possibilidade da gente fazer? Não existe. O livre-arbítrio, Deus fez de nós robôs, ele fez de nós pessoas que não decidem, né? Eu não acredito assim, eu acredito que a gente decide, mas a gente decide e entrega, entende? Como é que você cria os seus filhos? Da melhor maneira possível. Todos eles, mas entende? Entrega, né? E creia em Deus, né? Que aí a gente vai para o Provérbios, né? E vai dizer que a gente ensina os nossos filhos no caminho, né? Caminhando junto com eles, né? E esperamos em Deus que essa conta, mesmo não sendo redondinha, eles conheçam o caminho de volta. Misericórdia, graça, e eles consigam fazer isso durante a vida deles adulta, né? E o tropeção faz parte da caminhada. Essa conta é redonda? Não, não é. Não é redonda. Quando eu olho para vocês, não acho que isso é uma forma que vai dar certo sempre. Entendeu? A nossa vida não vai dar certo sempre. Porém, entretanto, todavia, a gente crê num Deus de misericórdia e graça. E que coloca pessoas ao nosso redor para poder nos mostrar. A gente vai trombar, a gente vai cair, a gente vai tropeçar. Mas o que difere nós, né, ou aquele que crê em Deus, é que haverá a chance da gente levantar. Entende? Nós não seremos julgados pelo que a gente tem feito de errado somente. Né? Então, a gente, como filhos de Deus, a gente vai caminhar mais um pouco. Né? E glória a Deus por isso. Né? E a gente conta com os amigos espirituais em volta de nós também para poder fazer isso. Beleza? Então, quando penso aqui ainda, ele vai falar um pouco da valorização da vida cotidiana. Ele vai dizer que a descoberta de Deus na sabedoria eleva a vida cotidiana como lugar de encontro com o divino. Os livros sapienciais convidam a buscar a Deus nas experiências humanas e a encontrar sentido mesmo nas dificuldades. Então é isso. Porque é difícil estar passando por aquilo e encontrar Deus nesse lugar. É difícil mesmo. De tempos em tempos a gente chora, a gente rasga a roupa, a gente entra em desespero e aí a gente precisa se centrar. E nesse lugar onde
essa sabedoria popular nos coloca no eixo, ou às vezes nos prepara para esse momento, né? A gente consegue olhar e a gente traz à memória alguns momentos que fala, poxa vida, estou vendo aqui que isso não é tão novidade. Então, por exemplo, de novo, quando a gente dá espaço para os nossos sábios, e os nossos sábios conversam conosco a respeito de lugares que passaram, como passaram, faz com que a gente possa também estar um pouco mais preparado, ou pelo menos ter um lugar de refúgio nesse momento, né? Porque se eu confio em você para ter esse tipo de conversa, e sei que você já passou por esse lugar, é um lugar de refúgio estar com você, né? Tentar falar com você novamente, porque agora eu estou passando, né? Aquele dia que você falou, você falou para mim que você estava passando esse momento, enfim, a gente teve esse tipo de conversa, e agora é necessário que eu me recorra a você novamente. Mas dessa vez para mim confessar, né? Eu estou passando por esse momento. E eu queria, não sei se um conselho, mas um abraço, né? Um olhar, um acolher ali, né? Enfim. Então, os nossos sábios já passaram por mais lugares que nós, já viveram mais que nós, e a gente, por vezes, né? A gente acaba negligenciando isso. Ele vai continuar dizendo o seguinte: essa originalidade da sabedoria bíblica. Mestre destaca que, embora influenciado por outras culturas, a sabedoria bíblica se distingue. Por que ela se distingue? Por sua abertura à revelação e sua visão otimista da vida. Então, a sabedoria, que muitas vezes leva à morte, ao desespero, a essa desesperança, a nossa sabedoria, a sabedoria bíblica, né, do povo bíblico, ela leva à esperança divina, que é essa revelação do Deus hebreus, judeus e o Cristo ressurreto, né? E até o pós-vida para nós. Essa esperança é o que diferencia essa sabedoria. Ter esperança mesmo quando não há como ter esperança, a esperança renasce em nós. Isso, esse fôlego de vida, essa graça gratuita que Deus nos dá e que nos dá esperança de novo, mesmo quando nos encontramos em lugares que parece que não vai ter jeito. Daqui parece que e aí é onde a gente ainda tem esperança, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. É nesse lugar que a gente está. Aí a fé nos alcança e transforma aquela realidade, que é uma realidade que, por vezes, ela não vai ser totalmente transformada, né? Às vezes não vai, a gente não vai compreender o todo daquilo, mas o diferencial vai ser amigos espirituais, conversas boas, Deus nos abraçando e fazendo com que a gente passe por esse vale das sombras, entende? Não que o vale das sombras não vai vir, né? E não que ele talvez demore mais de uma noite, né? Esse choro talvez dure mais de uma noite. Mas nessas noites a gente vai estar encontrando Deus e o Deus revelado naqueles que às vezes vão nos acolher, nos abraçar. Tá? E ele vai continuar dizendo o seguinte: ele conclui essa terceira parte dizendo o seguinte: que os livros sapienciais representam a voz do povo, sua busca por sabedoria, por Deus e por sentido na vida. Ele sugere essa abordagem de baixo para cima como um modelo para ação pastoral e educativa na atualidade, de hoje, de novo, né? Para que a gente possa usar essa ideia de trabalhar a partir do fraco, a partir, de novo, da criança, do idoso, né? Do mais fraco, né? Isso como uma ação pastoral e educativa, que valoriza a experiência e a reflexão do povo como um todo. Né? Aqui, quando ele fala sobre de baixo para cima, é exatamente isso. A gente tem muito que aprender com aqueles que às vezes a gente se acha superior. Né? Quando eu falo da minha sogra, né, ela era fantástica, assim, realmente, e as histórias que ela nos contava, lembram muito, ela repetia muitas histórias, né, pela idade, mas eram histórias maravilhosas, eram histórias de vida, eram histórias de jeitos de se viver que parece que não existe mais. Só que na sua essência é um jeito de ver o mundo que eu acho que a gente se perdeu. Até porque é um tempo um pouco mais lento. Era um tempo onde o julgamento era um pouquinho mais demorado, entende? Onde o olhar dela era um olhar um pouco mais acolhedor, entende? Diferente, às vezes, do tempo de hoje, que a gente tem um pouco mais essa justiça engajada em nós, né? Parece que a gente sabe o que é certo e o que é errado, e a gente julga rápido e a gente perdoa devagar. Olhando e ouvindo a voz dela aqui no fundo, me parece que ela era essa pessoa que julgava um pouco mais devagar, que abraçava e que olhava no fundo dos olhos da gente e que dizia
que nós éramos um pouco mais do que a maldade que nós estávamos fazendo naquele momento. É isso que eu penso quando penso na Dona Maria, né? Quando penso na minha mãe, né? Quando penso por vezes, enfim, né? Quando eu penso em conversas mais profundas com pessoas que viveram um pouco mais que eu, né? Meu pai, em alguns momentos também, né? Então, é isso, é estar disposto a dar o nosso olhar para o outro que pode nos ensinar a partir de alguns lugares onde a gente não passou ainda. Ele vai encontrar aqui na parte 4 que é a ânsia de viver e a necessidade de morrer. Ele vai falar um pouco sobre essa reflexão sobre a vida. Enfatiza que a reflexão sobre a vida é uma característica central desses livros sapiensais, foi o que a gente conversou muito. O realismo e o bom senso são valores importantes nessa busca por sabedoria. Ele vai falar sobre o problema da morte. A finitude da vida e a realidade da morte se tornam um tema central da reflexão sapiencial. Inicialmente, a morte era vista como parte natural do ciclo da vida, mas a morte prematura e violenta levanta questionamentos. E aí, eu acho que isso a gente pode pensar nos dias de hoje. Né? A finitude é uma coisa natural a nós, mas a violência, onde o outro tira a vida do outro por um celular, uma bicicleta, olhar enviesado em trânsito, é necessário que a gente reflita a respeito disso. Que a gente se pergunte o porquê disso. Que a gente possa responder a partir de uma sabedoria cotidiana. A gente olhar a história de Caim e Abel, a gente está lá atrás falando sobre uma coisa que a gente olha lá atrás, uma coisa que aconteceu hoje, novamente. Infelizmente. A gente controlar aquilo que vem nascendo em nós, vai crescer e vai dominar. Domina, nos impede de enxergar o bom senso a vida. Essa finitude do ser humano, né? É o fato de eu querer tomar o que ele tem para mim, por algum motivo. E aí a gente pode pensar até, a gente pode levar essa discussão para os trabalhos, dos escravos, para a gente tirar até o fim dos funcionários, né, dos nossos colaboradores. Esquecer da humanidade, gente. É uma discussão válida para os dias de hoje, é uma discussão válida para os dias, para aquele tempo, né? Quando se levanta por que morreu tão cedo, por que morreu do jeito que morreu, por que mataram ele, né? Por que mataram ele com essa violência, porque, enfim, faz parte da sabedoria cotidiana pensar um pouco a respeito disso. Já faz parte da literatura que a gente está na Bíblia e é importante a gente poder pensar sobre isso hoje, né? E aí ele vai continuar falando aqui a respeito do Eclesiastes e a crise da sabedoria. O livro de Eclesiastes representa um momento de crise na sabedoria, com o autor expressando um profundo pessimismo diante da brevidade da vida e da aparência falta de sentido de tudo. Termos como vaidade das vaidades resumem essa visão desencantada. E aqui é importante a gente pensar também, mesmo dentro da vaidade das vaidades, né, de Salomão, ele ainda encontra esperança. Ele ainda olha e fala para que a gente tenha aquele amor que a gente cativou lá atrás. Esse primeiro amor. Esse amor da adolescência, da infância. Talvez ele, a interpretação desse texto, ele está dizendo sobre o encantamento, né, sobre esse alumbramento. Né? Nossa, essas coisas que nos encantavam antigamente, para nós hoje já virou comum. Os milagres cotidianos nossos que acontecem, que às vezes para nós é tão besta, né? Às vezes eu me peguei já fazendo isso, né? Isso é o que me atravessa. São os testemunhos do dia a dia, né? O testemunho de um pano que pegou fogo no fogão e a pessoa leva isso como um testemunho a sério. Nossa, é Deus, foi Deus, eu tenho certeza. Eu falei, puxa vida, mas foi só. Ela estava cobrindo a comida e ligou o fogo e esqueceu. Será? Entende? Mas por que eu não vou ver Deus nessas coisas tão banais, né? Meu filho chegou na escola a tempo, meu filho não foi tocado, meu filho não foi roubado, minha esposa continua em casa bem, entende? É necessário que eu espere um grande milagre para poder estar com Deus nesses lugares, para que eu possa testemunhar as coisas boas que Deus tem feito para mim, que precisa ser uma coisa gigantesca, né? Não pode ser o fato de eu
vir aqui, poder dar aula para vocês, poder ter que estudar e aprender para poder ensinar vocês, isso não é um milagre, entende? Então, dessa tecnologia que eu estou falando aqui na minha casa e vai chegar para você aí, eu não posso comemorar isso. É o fato de eu ter uma casa, o fato de eu ter a possibilidade de encontrar com pessoas que dividiram comigo a sua sabedoria e que hoje eu posso estar dividindo com vocês em partes, entende? Então, eu tenho motivos para estar alegre e tenho motivos para poder estar feliz, mesmo que se a gente for conversar, uma conversa um pouco mais profunda, eu passe por algumas dificuldades. Mas isso não impede de eu glorificar o Deus que me faz vivo aqui hoje, o Deus que me faz alegre, que me faz estar com os olhos abertos hoje, entende? E ele vai estar falando sobre esses questionamentos mais profundos, né? Ele vai falar que Eclesiastes levanta questionamentos existenciais sobre o valor do trabalho, a justiça divina e o destino do homem após a morte. Essa crise, no entanto, paradoxalmente impulsiona a sabedoria a buscar novas respostas. Não nos deixa estagnados, nos dá propósito para a gente poder entender por que esse mundo é desse jeito. Então, quando eu falo sobre é, tentar entender tentar entender, não, não entender, mas tentar participar desses milagres cotidianos, dessa coisa que acontece no dia a dia, e às vezes a gente sofrer com algumas coisas que não fazem sentido, nos impulsiona a responder algumas perguntas para nós mesmos, que é importante para a gente continuar vivendo. Né? Por que que aconteceu assim? Por que que eu me sinto assim? Por que está tão abatido a minha alma? Né? Essa coisa, né? O que que tem acontecido comigo? Por que que eu estou assim? Né? Por que que parece que nada faz sentido para mim? Né? Então, é importante a gente pensar nisso e tentar formular essas perguntas que vão fazer sentido não só para nós, mas para os outros. Há um tempo atrás, né, a gente teve uma polêmica, né, a respeito do pastor Ed, que ele fala sobre a atualização da Bíblia. E esse é um lugar ruim de a gente poder dividir, né, porque acaba partilhando. A Bíblia não pode ser atualizada, e eu estou nesse lugar junto com o pastor Ed, que eu sei que ele também não acredita dessa forma, né? A Bíblia, o texto, não dá para atualizar o texto, né? Um texto que faz de nós sermos quem nós somos, né? A gente só é protestante porque a gente acredita na Bíblia, enfim, né? A gente tem esse livro como um lugar para a gente poder entender e caminhar. O meu professor, ele dizia que Deus poderia ter escolhido várias mídias para falar conosco, mas ele escolheu a escrita. Então, essa escrita é a que chega a nós hoje, e é a partir dela. Agora, se a gente não atualiza a Bíblia, isso não é possível, né? De novo, para ficar bem claro, isso não é possível atualizar a Bíblia, é possível a gente atualizar as perguntas que são feitas para a Bíblia, entende? Então, é dentro dessa sabedoria popular que a gente vai fazer, formular novas perguntas, e a partir dessas respostas a gente vai construir uma teologia que faça sentido para nós, entende? Então, as perguntas são atualizadas sim, né? E elas foram atualizadas durante o tempo, né? Se a gente for pegar a tradição e a gente pegar século por século, as perguntas foram mudando, né? Mas a busca pela resposta estava naquele livro preto que estava do lado da nossa cama quando a gente acorda, entende? Então, a Bíblia não pode ser atualizada, né? Mas as perguntas não só podem, como devem. Né? As perguntas, as perguntas dos nossos pais, as perguntas dos nossos avós, as perguntas dos nossos filhos são perguntas diferentes, entende? Então, é nesse lugar aqui onde o mestre está falando, né? Que essa crise, né, paradoxalmente dizendo, ela impulsiona a sabedoria a buscar as respostas. É nesse lugar onde a gente está fazendo novas perguntas, e aquilo, né, tem que nos preencher, ou nos dar sentido para que a gente continue buscando essas perguntas. E aqui a gente vai entrar no penúltimo tópico, que ele vai falar: a fé em Deus rasga o véu que encobre o futuro. A fé como resposta. Diante do impasse da sabedoria, a fé em Deus surge como uma força que transcende a finitude. A fidelidade e a justiça de Deus são reafirmados, mesmo diante das contradições da vida. De novo, a esperança dentro de toda desesperança e desespero, nasce em nós a esperança de um Deus, né, que contra tudo e contra todas as possibilidades ainda surge para nós como uma esperança. E aqui ele vai falar sobre a esperança da vida após morte. A fé abre a perspectiva da vida após a morte como um cumprimento das promessas divinas.
a crença na imortalidade da alma e na ressurreição começa a se desenvolver como se vê um livro, como a gente vê o livro Sabedoria de Daniel. E aí ele fala sobre a transformação da realidade. A fé não nega a realidade da morte, mas ilumina com uma nova esperança, transformando-a em passagem para a vida plena em Deus. Então existe um lugar para a gente, existe um lugar que a gente vai depois daqui. Então a esperança daqueles que foram, né, daqueles que já se foram, é que a gente vai encontrar nos dias. Então esse jeito de entender o mundo faz com que a gente continue caminhando. Não que a gente não vá sofrer, não que isso não vá doer, mas que a gente ainda tem essa esperança, né, de estar um dia com eles novamente, entende? Isso é positivo, de novo, faz com que a gente continue, a gente é impulsionado a continuar a fazer algumas perguntas. Como nós estaremos? Em que momento? Seremos corpo? Novamente estaremos casados? Os nossos filhos serão reconhecidos? Não serão? Enfim. Isso impulsiona e a gente continua caminhando, se perguntando e novamente se voltando ao texto bíblico para poder ter essas respostas. Né? Teremos todas as respostas? Não. Mas seremos impulsionados a fazer as perguntas. Entende? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. É isso que faz com que a gente continue, continue, continue. E aí ele vai fazer as considerações finais. A busca humana pelo sentido. E ele conclui refletindo sobre a profunda busca humana por algo que sustente o eu, diante da consciência da própria fragilidade e finitude. Quem somos nós? Quem somos nós perante Deus? Por que não somos esmagados por sermos tão mal? Porque sabendo quem eu sou, Deus ainda me quer. Por que o amor de Deus me alcançou? Por que a graça de Deus me coloca em pé todos os dias? É nesse lugar onde ele está tentando fazer com que a gente pense, né, sobre a gente falando sobre essa busca de sentido, sobre essa busca humana por algo que sustente o eu diante da consciência da própria fragilidade e finitude. E ele vai falar dos limites da solução humana. O autor aponta para as limitações das tentativas humanas de encontrar sentido na vida através do trabalho dos filhos ou da racionalização do absurdo. Então, pensando nos dias de hoje, eu e aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de vivência missionária ou dentro de algumas ONGs, né, que eu trabalhei, né? Trabalhei algum tempo na Missão Sena, trabalhei algum tempo na Casa do Aconchego, trabalhei na Vida Vale Mais, hoje estou no Lar Batista e um dos maiores desafios que a gente tem é tentar conversar a respeito de propósito para uma geração como a nossa, né, como a minha, meus filhos, né, talvez até do meu pai. O propósito hoje a gente encontra no trabalho. A gente tenta achar ele no trabalho, a gente tenta achar ele na escola, a gente tenta achar ele nos amigos. Isso são coisas que são vaidade. São névoas que passam, né? Essa é uma das traduções possíveis para a palavra lá em Salomão. Essa névoa. Então, se a gente se alicerçar nesse lugar, se a gente buscar nosso propósito dentro do trabalho, o dia que a gente não tiver trabalho, a gente não tem propósito. Se a gente não tem propósito, a gente não tem um porquê. Se toda a nossa o nosso propósito está em entender o mundo e Deus, e quando isso não cabe dentro do nosso entendimento, a gente vai perder o propósito e, de novo, a gente fica sem sentido, né? Eu encontrei muita gente na Cracolândia que tinha trabalho, né, tinha uma profissão, mas a vergonha o impedia de cumprir esse propósito no trabalho. E o que passou a fazer sentido para eles foi uma palavra de Deus, um abraço, ou vestígios dessa eternidade que cabe dentro de um olhar empático, que cabe dentro de um sorriso sincero, que cabe dentro de uma oração feita com o espírito. Entende? Então, o que muda a vida dessas pessoas, e aqui onde o Décio está tentando chegar com a gente, é que a gente necessita de um propósito, a gente precisa entender que esse propósito não pode estar no lugar que não seja Deus. Porque Deus é o Deus é o único que pode nos alcançar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Entende? A esperança dentro da esperança só pode existir em Deus. Não dá para ter esperança no trabalho, não dá para ter esperança, né, nos amigos, não dá para ter esperança nem mesmo na família. Né?
Não que não dê para ter esperança dentro da desesperança, é que a gente pode ser frustrado dentro de qualquer lugar, a gente só não pode ser frustrado com Deus. E o fato da gente não ser frustrado com Deus não é que vai só acontecer coisas ruins. É que mesmo dentro das coisas ruins, há esperança para aquilo. Entende? E aí entenda a frustração no sentido de que mesmo dentro das coisas ruins, a gente ainda vai conseguir se manter em pé. Entende? Então, é nesse lugar onde a gente vai entender que a gente não vai tomar uma bola nas costas com Deus. Entende? Deus não vai roubar ninguém para poder prejudicar a gente. Pelo contrário. Entende? Ele estica a mão da gente, mesmo a gente tentando pular para fora dele. Entende? Ele é um Deus que caminha atrás de nós e a gente tentando fazer todo o contrário, Deus ainda se aproxima de nós. Ele é como aquele que te quer mesmo você sendo impuro, morrer por você enquanto você ainda é inimigo dele. Então é nesse lugar onde a gente tem esperança. É aqui onde muda o jogo, né? Onde o jogo da generosidade, o jogo da graça, deveria fazer de nós mais generosos e mais graciosos com aqueles que talvez ainda não tenham entendido isso. Né? Então, pensando nisso, que eu encontro aqui o mestre falando sobre essa limitação, né, dessas tentativas humanas de encontrar sentido na vida através do trabalho dos filhos, família, né, ou da racionalidade do absurdo. Tentar explicar o milagre. Né? É aquele cara que eu falei que já me peguei fazendo isso, entendendo e achando que aquilo não pode ser. Né? Não dá para a gente poder. Isso não é Deus. Então, e aí ele termina dizendo o seguinte: o encontro com a voz divina. Ele vai dizer que a Bíblia apresenta alternativas para a gente poder falar de Deus e ouvir a Deus em qualquer coisa. E essa literatura sapiencial, os livros sapienciais da Bíblia, eles vão nos levar para esse lugar. A gente precisa entender, né, essa vontade de Deus e a gente poder contar com aqueles que têm mais experiência que nós. E a gente poder entender o cuidado com os outros e conosco. Quando a gente pensa sobre a palavra de Paulo que diz para a gente sustentar, né, que a gente seja suportar uns aos outros, ele está falando exatamente para que a gente seja suporte, para que a gente seja suporte é necessário que a gente seja forte. A gente se fortaleça, né, dentro desses lugares onde as pessoas já passaram por coisas parecidas, coisas difíceis, por dores que às vezes foram maiores ou menores, mas que a gente entenda que a dor é um lugar comum a todo ser humano. Diferencia às vezes o ser humano do outro é esse lugar onde a gente procura Deus, lugar onde a gente encontra com Deus. De novo, e a gente tire do nosso vocabulário as falas do tipo, agora sou Deus, já está com Deus, falas do tipo, não quero dar trabalho. O fato da gente dar trabalho também é uma possibilidade do outro poder te ajudar. O fato da gente, às vezes, passar por alguns lugares, também que a gente passa, às vezes a gente passa sem esticar a mão e pedir, por favor, eu preciso de ajuda, porque a gente não quer dar trabalho. Então, eu gosto de pensar, estando aqui com vocês agora, se eu pedisse para vocês, ou dividisse com vocês uma dificuldade que eu estou tendo em casa, né, não tenho arroz para fazer amanhã, né, tenho certeza que depois de amanhã eu teria aqui mais arroz para eu poder distribuir que eu tinha uma semana atrás. Eu queria ter a coragem e a ousadia de pedir. Eu preciso. Né? Então, desculpa, mas eu vou dar trabalho. Ou simplesmente vou dar trabalho. Okay? E isso seja algo pedagógico. Porque esse exemplo de pedir algo, de se expor na fragilidade, é o fato de ser fraco. Okay? Eu não vou, eu nem sempre vou. Eu vou continuar fazendo isso quando eu precisar. Mas isso não quer dizer que eu vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. Isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar porque agora eu vou sempre estar pedindo. Não é isso. Quem faz isso é porque não entendeu. Mas agora, quem também não faz quando precisa, também não entendeu. Porque a graça de Deus é para todo mundo. E se a gente se entende como família, é necessário que a gente, pedagogicamente, ensine e dê a oportunidade que o outro também poder estar junto com a gente.
a gente poder dar a oportunidade, o privilégio do outro de poder partilhar aquilo que Deus também tem dado para ele. E que a gente também seja a mão, né, daquele que dá, mas que a gente também seja a boca daquele que pede, entende? Porque é necessário que a gente abra espaço no discurso. Se a gente nunca pede, pedagogicamente, a comunidade acredita que não é de pedir, que aquilo está errado quando se pede. Penso no cuidado a partir dos textos sapienciais, e ele nos leva a esse lugar de pensamento. Também é um lugar para a gente pensar em cuidar de nós e dos nossos, e abrir possibilidades para a gente poder falar. Né? Como isso é importante. O doar, o estar, o fazer. Queria que vocês pensassem a respeito disso. Como é que o livro de Jó ensina a gente? No último momento onde Jó está ali, ele já não tem o que fazer, e ajoelha e ora pelos amigos, e ora por aqueles que vieram ofender. Ele tem a oportunidade de fazer aquilo. Mas você imagina o quanto isso é pedagógico quando a gente imagina que esse arroz que está no armário a gente consegue dividir. O frango que a gente tem no domingo, a gente pode dividir. E a gente só vai ter a possibilidade de dividir se a gente tiver a certeza ou que a gente imaginar que alguém precisa. Então, por tempos e tempos, é necessário que a gente olhe para trás e a gente abra possibilidades. Você tenha certeza que a partir do momento que você abrir a sua boca para pedir, você vai ouvir outras pessoas pedirem também. E isso é, de novo, uma oportunidade para a gente partilhar o que Deus nos dá. Entende? E isso nem sempre é material. Isso às vezes é uma oração, uma conversa, um abraço, um jeito de poder sinalizar o reino de Deus aqui. Então, essa aula termina agora, se puder ter uma hora. Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E quem tem mais, e para você que vai estar com a gente ao vivo, terça-feira agora aqui, uma nova aula. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu.